Quarto domingo do tempo comum, para juntos meditarmos na palavra de Deus. O homem não vive somente de pão. O homem vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Meus queridos irmãos, essa leitura ela tem uma importância muito grande para nós cristãos. Observem que Deus vai prometer a Moisés um profeta que será como ele. Um profeta que é o profeta por excelência. Observem, vamos tomar a leitura versículo por versículo. Moisés falou ao povo dizendo: o Senhor teu Deus fará surgir para ti, da tua nação e do meio de teus irmãos, um profeta como eu. A ele deverás escutar. Quem é este profeta? Repare, um profeta como Moisés. Aos poucos, geração após geração, o povo de Israel, meditando nesse texto, foi vendo que este profeta seria o Messias. Não é um profeta qualquer, é um profeta fora de série. Por isso, quando os fariseus, os escribas, vão até João Batista, perguntam: és tu o profeta? És tu Jeremias? És tu Elias? Veja, és tu o profeta? Não é um profeta, o profeta. Artigo definido. Que profeta? Este prometido por Deus no capítulo 18 do livro do Deuteronômio. Um profeta tão grande como Moisés. Como Moisés, que no deserto deu o maná ao povo. Aí Jesus, no deserto, dá o pão ao povo. Um profeta que, como Moisés, dá a lei ao povo. E aí Jesus, sobre o monte, dá as bem-aventuranças no sermão da montanha ao povo. É Jesus esse profeta. É Jesus o novo Moisés, maior que Moisés. A ponto de, no capítulo 6 do Evangelho de João, os judeus dizem: nossos pais comeram maná no deserto. E Jesus vai dizer: não foi Moisés quem deu o verdadeiro pão do céu. O verdadeiro pão do céu vem agora, através de um profeta maior que Moisés. O verdadeiro pão do céu sou eu. Então vejam, Jesus é este profeta. Por isso esse texto tem uma importância para nós cristãos. O profeta, o novo Moisés que os judeus esperavam, é Jesus. Querem ver uma coisa? Olhe a vida, a infância de Moisés. Quando o faraó perseguiu Moisés e queria matá-lo, e matava as criancinhas hebreias. E olhe Jesus criança, São Mateus mostra, Herodes querendo matar Jesus, e matando as criancinhas de Belém. Quer ver mais? Olhe quantos discursos de Jesus existem no Evangelho de São Mateus. 5 discursos. Mateus coloca tudo o que Jesus disse em 5 discursos. O discurso da montanha, o discurso sobre a vocação dos apóstolos, o discurso das parábolas do reino dos céus, o discurso sobre a igreja e o discurso sobre o fim dos tempos. Mateus arruma tudo o que Jesus disse em 5 discursos para lembrar os 5 livros que Moisés deu, a lei, a Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então Jesus é o novo Moisés, o verdadeiro Moisés. Jesus é o profeta que Deus prometeu, o profeta a quem o povo deve escutar. Diz a leitura hoje: a ele deverás escutar. E aí é interessante o que Moisés continua dizendo: olhe, foi exatamente o que pediste ao Senhor teu Deus no Monte Horebe, quando todo o povo estava reunido, dizendo: não quero mais ouvir a voz do Senhor meu Deus, nem ver este grande fogo, para não acabar morrendo. Então o Senhor me disse: está bem o que disseram. Farei surgir para eles
do meio de seus irmãos um profeta semelhante a ti. Porei em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. Está aí. Jesus é a palavra verdadeira de Deus. Jesus é a palavra definitiva de Deus. Ele não só traz a palavra, mas ele é a própria palavra. No princípio era a palavra, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Querem mais? Tem mais. Jesus é não só a palavra de Deus que nós podemos ouvir, mas Jesus é a palavra de Deus que nós podemos ver, tocar, apalpar. O Deus que antes só podia ser ouvido, agora pode ser visto, tocado. Olhe na primeira carta de São João, olhe lá o capítulo 1, olhe os versículos 1 e seguintes. O que está escrito? Aquele que era desde o princípio. Quem era desde o princípio? Olhe o capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de João. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, este novo Moisés, este Jesus, aquele que era desde o princípio. O que nós vimos, o que nós ouvimos, o que nós apalpamos da palavra da vida, porque a vida se manifestou. E nós vimos e ouvimos e damos testemunho desta palavra que estava junto do Pai e que nos apareceu. Está aí. Por isso, lá no versículo 18 do primeiro capítulo do Evangelho de São João, o Evangelho diz: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade nos vieram por Jesus Cristo. Então, Jesus é não somente o novo Moisés, mas Jesus é a plenitude da revelação. É maior que Moisés. Tanto que o autor da carta aos Hebreus vai dizer no capítulo 1, versículos 1 e seguintes: muitas vezes e de diversos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, nos falou pelo seu Filho. Então, não tenham dúvida, meus irmãos, Jesus é Deus. Quem toca em Jesus, toca em Deus. Quem vê Jesus, vê a Deus. E é interessante, viu? Porque só os simples é que entendem isso com facilidade. Desde o começo da igreja, desde o começo, muitos grandes teólogos, ou que pelo menos pensavam que eram grandes teólogos, diziam: não é possível, é um pensamento grosseiro, é um pensamento muito rasteiro pensar que Jesus é Deus. Não, Jesus é um grande homem, Jesus é alguém que nos fala as palavras de Deus, mas dizer que Jesus é Deus, Deus é coisa fina demais, Deus é coisa pura demais, Deus é só espírito, é infinito. Como Jesus pode ser Deus? Jesus é um profeta, o maior de todos. Interessante. Ainda hoje, alguns teólogos vêm com essas histórias de Trancoso, mas o povo simples sempre guardou a fé da igreja. Jesus é Deus, Deus vindo de Deus, luz vinda da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado pelo Pai eternamente como Deus, gerado como homem de Maria Virgem para a nossa salvação. Esta é a nossa fé. Então nunca duvide disso. Quem vê Jesus, vê Deus. Quem me vê, Filipe, vê o Pai. Como Tomé, nós podemos dobrar os joelhos diante de Jesus e dizer: meu Senhor e meu Deus. Todos os outros profetas do Antigo Testamento, a começar por Moisés, todos os outros, em certo sentido, prefiguravam Jesus, preparavam Jesus. Era uma palavra que preparava a palavra que é Jesus. Por isso mesmo, na leitura de hoje, Deus diz a Moisés: eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras que este profeta pronunciar em meu nome. Este é o meu filho amado, no qual eu coloco o meu bem-querer, escutai-o.
E aí também diz a profecia: mas o profeta que tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que não lhe mandei falar, ou se falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer. Qualquer profeta. Claro, Jesus não. Jesus é fidelíssimo. Ele diz no Evangelho de João: a palavra que eu digo, a palavra que eu ouvis não é minha. Eu falo o que ouvi do meu Pai. Eis aí. Pois bem, meus queridos irmãos, no mundo de tantos falsos profetas, no mundo de tantas opiniões, de tantas ideias, renovemos a nossa fé em Jesus, nosso único caminho, nossa única verdade, vida da nossa vida. Lembre por que você é cristão. Jesus é Deus, só por isso. Deus bendito, Criador de todas as coisas, verdade absoluta, vida da nossa vida. Nele a gente pode apostar a nossa existência. A Ele a gente pode se entregar na vida e na eternidade. Vamos juntos agora rezar o salmo da missa de hoje, o Salmo 94. E observe que no salmo o autor sagrado vai dizer: Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Sim, porque é hoje que Deus nos fala. Deus nos fala no hoje da nossa vida. Olhe como diz o salmo: não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Isto mesmo, lá no Antigo Testamento, o povo cansou-se de Deus. E o povo no deserto, sem água, com fome, começou a murmurar contra Deus e fez uma pergunta miserável. A pergunta foi esta: afinal, Deus está ou não está conosco? Deus existe ou não existe para nós? Deus está presente ou não na nossa vida? Israel não soube ouvir a voz de Deus. Israel, diante da provação do deserto, da vida, do calor, do cansaço, Israel duvidou da presença de Deus. Por isso o Salmo vai dizer: Oxalá, hoje ouvisseis a sua voz. Hoje Deus te fala. Deus te fala na Escritura, Deus te fala na palavra da igreja, Deus te fala nos acontecimentos, Deus te fala nos irmãos. Oxalá, hoje, escutes a voz do Senhor. E não faças como Israel em Massa e Meriba, ou seja, na provação e na altercação, na disputa com Deus, quando vossos pais me provocaram. Pois bem, vamos juntos rezar esse salmo, pensando: Senhor, ajuda-me a ouvir a tua voz. E a tua voz é Jesus quem a diz. É Jesus que é a tua voz, que é a tua palavra viva. Ajuda-nos, Senhor, no deserto da vida, no caminho da vida, a escutar Jesus. Meus irmãos, lembram da segunda leitura de domingo passado? Esta é a continuação daquela. O que é que São Paulo lhe dizia? Irmão, o tempo é breve. Tudo passa. Vejam bem, quem casa, como se não casasse. Quem compra, como se não comprasse. Quem possui, como se não possuísse. Porque passa a figura deste mundo. Lembra disso? Eu expliquei para você. O cristão valoriza tudo na sua vida. Você é pai de família, é mãe de família, cuide de trabalhar para construir bem sua família, bem religiosamente, bem afetivamente, bem economicamente. Você é estudante? Cuide de estudar para ser competente, para ser um bom profissional, para construir bem seu futuro, também do ponto de vista econômico. Você está namorando? Cuide de construir bem o seu namoro. Namoro é tempo de conversar, de se conhecer, daquela cumplicidade gostosa entre duas pessoas. É tempo de falar sobre os valores da vida, sobre como sonham com a vida de casado, uma vida de família, como sonham com o futuro,
para juntos irem colocando as bases da vida a dois. Está vendo? A gente deve valorizar a vida, viu? As coisas da vida, a gente deve construí-las de tal modo que possam depois nos realizar, até para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Mas essa vida que tem tantas coisas bonitas, esta vida que a gente deve planejar tão bem, ela passa. Por isso São Paulo dizia, domingo passado, passa a figura deste mundo. O tempo é breve, a vida é breve. São Paulo queria dizer, constrói a tua vida de modo a que ela seja semente de eternidade. Lembra que eu citei para você a oração do 17º domingo comum? Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam. E sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que possamos usar de tal modo as coisas que passam, que possamos abraçar as que não passam. Era isto, domingo passado. São Paulo continua hoje, na segunda leitura, aquela ideia de domingo passado. E aí vai falar de dois estilos de vida cristã. A vida do casado e a vida do solteiro, do celibatário, que é a vida do padre, dos religiosos e de algum leigo que queira, por amor do Senhor, ficar solteiro. Você pode ficar solteiro no mundo, por amor a Jesus, você pode se casar no Senhor e você pode ficar solteiro abraçando a vida religiosa ou o ministério sacerdotal. O que é superior no cristianismo? Viver solteiro por amor a Jesus ou se casar? Atenção, hein? Não é o solteiro para malandrar. Não é o solteiro para dizer, eu vou ficar solteiro que eu não quero saber de compromisso com mulher nem filho. Isto não é virtude cristã. Isto é pecado. E é pecado ficar solteiro? Se o ficar solteiro é para ter uma vida egoísta, é pecado sim. Aquele que vive para si somente não agrada a Deus. Agora, aquele que fica solteiro para servir, por amor a Jesus, imagine uma pessoa que fica solteiro porque diz, eu quero me dedicar a outros, eu quero cuidar de meus pais. Então, esta vida solteira tem um sentido para o reino de Deus. Pois bem, mas vamos ao que diz São Paulo. Vocês ouviram a leitura. Então, irmãos, eu gostaria que estivesseis livres de preocupações. Que preocupações? Você vai ver já se São Paulo não tem razão. O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. É o meu caso. Solteiro, a minha vida todinha é empregada para as coisas de Deus. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher, e assim está dividido. Do mesmo modo, a mulher não casada e a jovem solteira têm zelo pelas coisas do Senhor e procuram ser santas de corpo e espírito. Mas a que se casou preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar ao seu marido. Atenção! Preocupar-se com as coisas do mundo aqui não quer dizer preocupar-se com as vaidades, com as tolices do mundo. Não, é preocupar-se com as coisas próprias da vida de casado. Por quê? Porque o casamento é uma realidade deste mundo. Lá, na outra vida, Jesus explica, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. O casamento é uma realidade que termina com a morte, dissolve-se com a morte. É uma realidade deste mundo. Então, São Paulo está dizendo que o solteiro, por amor a Jesus, pode dedicar-se só às coisas do Senhor. Enquanto aquele que é casado vai cuidar das coisas do Senhor como? Cuidando bem das coisas do seu casamento, do mundo. Arranjar o sustento para casa, cuidar de ajeitar o maridão, cuidar de ajeitar a patroa, cuidar da educação dos filhos. Então, isso é muito importante. Qual das dois estilos de vida é superior? Vou dizer sem medo, o que São Paulo diz.
o do solteiro por causa de Cristo. Veja, não é o do solteirão para malandrar, mas aquele que abraça o celibato. Às vezes me dá uma tristeza. Eu às vezes vejo as meninas tão animadas, ajudando missa, tudo. Quando eu pergunto, quem quer servir a nosso Senhor se consagrando na vida religiosa? Todo mundo já pensando no namorado, né? E aí eu não. Não, minha gente. Dar a vida por Jesus enche o coração. Vocês que são mais jovens estão me ouvindo agora. Não se iludam não, viu? O mundo de hoje bombardeia vocês jovens com a ideia de que sexo é tudo, de que tem que namorar, se não tiver outra pessoa não é feliz. Isto é ilusão. Não pensem vocês que sexo enche a vida de alguém, não. Enche o coração de alguém, não. Se enchesse, o mundo de hoje era um mar de rosas. Era um mar de felicidade. E a gente vê tantos corações vazios, tantas famílias destruídas, tanta solidão. Eu via recentemente no Facebook, um moço dizia, tenho tantos amigos no Facebook e continuo sozinho. Não. Quem enche nosso coração é nosso Senhor. Quem enche o nosso coração é um grande amor. E não há amor maior do que dar a vida todinha por nosso Senhor. Então, para o cristianismo, a vida celibatária, a vida solteira por amor a Jesus, é superior, sim, à vida de casado. O solteiro por amor a Jesus, na carne dele, já mostra como seremos nós um dia. Totalmente do Senhor em corpo e alma. Totalmente só dele, só para ele, de coração indiviso. O casado, claro que tem uma vida santa, mas é um estilo de vida que é deste mundo. Enquanto o solteiro já abraça a vida do mundo que há de vir. E aqui, vejam, aqueles casados que participam ativamente da vida da paróquia. Participem. Mas lembre, você que é casado, você que é casada, o primeiro modo de você servir a nosso Senhor e edificar a igreja é construir a sua família na lei do Senhor. Pai de família, mãe de família, nos domingos, você se reúne com seus filhos para meditar a palavra de Deus com eles? Você, pai, você, mãe, tem ensinado seus filhos a rezar? Vocês têm procurado sentar-se com seus filhos para lhes falar da vida, para lhes falar do futuro, para lhes falar da vontade de Deus? Então veja, o seu primeiro modo de servir a Deus como casado não é lá fazendo alguma coisa na paróquia não, viu? Não é virando padreco não. É cuidando bem da sua família. Você constrói a igreja quando é um marido bom, um pai exemplar, um profissional decente e competente. Você, mulher, começa a edificar a igreja quando educa seus filhos com carinho de mãe cristã, quando ensina seus filhos a rezar, quando em casa você é o sustento do seu marido e o apoio dos seus filhos. Eis aqui como é que o leigo primeiro constrói a igreja. Eis aqui primeiro como é que o leigo se santifica. Depois sim, participar da vida da paróquia. Primeiro a missa dominical, a prática dos sacramentos. Olha, vou dizer, viu? Quando eu era criança, rapazinho, lá em Maceió, na minha rua, só quem ia para a missa era a minha família. Papai colocava a gente no carro, papai, a mamãe e os filhos. Chamava o carro da gente, sabe de quê? Papamóvel. Porque era a única família que ia para a missa. Então vejam, meus pais exercendo a missão deles como casados de edificar a igreja. Se você vai tanto para a paróquia que esquece de cuidar dos seus filhos, está errado. Deixa eu dizer isso. Olha o que São Paulo diz. Os casados cuidam primeiro das coisas do mundo. Do mundo aqui é o quê? O casamento. Tá certo? Eu não estou dizendo que é para deixar Nosso Senhor por causa da família. Porque se você diz, desde que eu me casei não vou mais à missa porque não tenho tempo, então sua família é maldita. Sua família tomou o lugar de Deus. Eu não estou dizendo que as coisas do casamento, e as coisas do casamento são a vida de marido e mulher, a vida de pai e de mãe, a vida de profissional para buscar o sustento, essas coisas todas que são próprias de quem é casado.
Mas veja bem, eu não estou dizendo que é para, com isso, deixar Nosso Senhor. Eu estou dizendo o contrário, que é para fazer disso caminho de santificação, caminho para Nosso Senhor. E estou também dizendo que quem foge da sua responsabilidade de casado, com o pretexto de estar ajudando na igreja, está errado. Para um casado, a ajuda na igreja, para um casado, o tempo na igreja é importante, mas como complemento da vida de casado. Está certo? Então, dedica-se totalmente, 24 horas por dia, às coisas da igreja, quem é solteiro. Está aqui na palavra de Deus que estou explicando e que vocês acabaram de ouvir. Então, por isso que a vida do solteiro é superior à vida do casado, na perspectiva do Evangelho. Você constrói a igreja quando edifica bem a sua família. Você edifica a igreja quando você é um profissional competente. Como é bonito e as pessoas dizerem, olha, ele é cristão, ela é cristã e é competente. Então, pense bem nisso. Quanto à vida do solteiro por amor a Cristo, eu digo, aquele que deixou tudo por Cristo, aquele que renunciou a uma esposa, a um esposo por causa de Cristo, e que dedica a sua vida ao serviço do Senhor na oração, na busca das virtudes, no serviço aos irmãos, este é feliz, meus irmãos. Eu digo como testemunho próprio. Nunca me arrependi de ter deixado tudo por nosso Senhor. Como diz Santa Teresa, falando de Deus, Sua Majestade é bom pagador. Quem deixa tudo por Ele não perde nada, ganha tudo. Não tenha medo. O amor que Nosso Senhor coloca no coração daquele que deixou tudo de verdade por Ele, que deixou família por Ele, que renunciou a um esposo, a uma esposa por Ele, a recompensa que Nosso Senhor dá é um amor tão doce, tão bom, que o mundo não pode dar, nem pode entender. Às vezes as pessoas não acreditam que quem é celibatário seja feliz. É difícil acreditar num mundo que só fala de sexo. E é difícil acreditar, outra coisa, que os padres, que as religiosas, sobretudo os padres, são celibatários. Por quê? Porque diante dos escândalos que a gente vê, mas cuidado, é que os escândalos, verdadeiros ou falsos, com base ou sem base, os escândalos são colocados nos holofotes. Os escândalos, a Rede Record do Edir Macedo, cuida de colocar, esconde os deles e pegam os da igreja para colocar com a finalidade diabólica, satânica de destruir a igreja, coisa que nunca conseguirão. Mas escutem bem, escutem. Os escândalos que existem, existirão sempre. Jesus disse, é preciso que haja escândalo entre vós. Jesus diz isso. Haverá sempre. Mas pode ter certeza, esses escândalos são aumentados pelos holofotes dos meios de comunicação. Que quer dizer, olha, todo mundo é mundano. É normal viver no pecado. É normal viver assim. Mas saibam, a virtude de tantos e tantos que vivem santamente o seu celibato, essa virtude é que é fermento bom, fermento do Evangelho no mundo de hoje. Isso não aparece na televisão, nem é para aparecer. Mas podem ter certeza, aqueles que se sentirem chamados para uma vida no celibato, seja na vida religiosa, seja na vida sacerdotal, não tenha medo de abraçar por causa de Jesus. Certo que para isso é preciso ter o dom. Ter o dom. Não é todo mundo que tem o dom do celibato. Tanto que São Paulo diz, não digo isso, não vos dou esse conselho para vos armar um laço. O que eu desejo é levar-vos ao que é melhor, permanecendo junto ao Senhor, sem outras preocupações. Então São Paulo diz, eu quero levar ao que é melhor, ficar solteiro. O próprio Paulo ficou solteiro. João Evangelista era solteiro. Jesus, nosso Senhor, nunca casou. Então eu desejo levar o que é melhor. Mas, se você não recebeu esse dom, então não quero armar um laço para vocês. Uma última coisa. Você que está me ouvindo é católico? É? Ama Cristo? Ama a igreja?
Então nunca saia da sua boca essa besteira. Por que é que padre não casa? Eu sou contra padre não casar. Nunca fale essa besteira. Nunca fale. O celibato sacerdotal é um dom de Deus. É uma riqueza para a igreja. Você dizendo isso só mostra que os seus pensamentos não são segundo Cristo. São segundo o mundo. Não faça isso não. O padre verdadeiro, o celibatário verdadeiro é feliz, é realizado no celibato dele. Ao invés de pensar isso, você pense o contrário. Rezar para que os padres sejam cada vez mais felizes na sua vida de celibato. E que Nosso Senhor abençoe-nos a todos, aos casados e aos solteiros. Quer casando, quer permanecendo célibes, solteiros, nós sirvamos ao Senhor. Amém. Está aí. Jesus está no iniciozinho do seu ministério. Estamos no início do tempo comum e estamos também no início do Evangelho de São Marcos. Depois que Jesus foi batizado no Rio Jordão, foi tentado pelo diabo, ele volta a Galileia. Volta a Galileia e chega a Cafarnaum com os seus discípulos. E aqui no Evangelho de hoje há 3 coisas que eu queria colocar para vocês. A primeira coisa, Jesus prega. E o Evangelho diz, todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Vejam, os escribas do tempo de Jesus, e ainda hoje em Israel, como é que os escribas pregam? Como é que os escribas ensinam? Eles simplesmente comentam a palavra de Deus. Comentam o Antigo Testamento. Ora, Jesus não comentava o Antigo Testamento. Jesus pregava com a sua própria autoridade. E esta autoridade chegava a tal ponto que o Senhor às vezes dizia, em verdade vos digo. Ou seja, amém, amém, eu vos digo. O que eu estou dizendo, o que eu vou dizer é amém. É para vocês dizerem amém, porque sou eu quem está dizendo. Então, Jesus não fala simplesmente em nome de Deus. Ele é Deus que fala. Olha as profecias do Antigo Testamento. Pegue assim depois, aleatoriamente, um pedacinho de Isaías, um pedacinho de Ezequiel, de Jeremias, de Amós. Vejam como esses profetas falam. Assim diz o Senhor. Vejam como Jesus fala. Em verdade eu vos digo. Daqui o pasmo, daqui a admiração do povo. O que é isso? Um novo ensinamento com autoridade? De onde vem esta autoridade dele? Ele é Deus. Ele é o verdadeiro Moisés. A segunda coisa do Evangelho de hoje, aquilo que os demônios dizem de Jesus. Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Vejam, o Santo. Jesus não é um santo, um homem bom, um homem santo, um homem de Deus. Jesus é o Santo. Ora, só Deus é santo. Só Deus é santo. Dizer então que Jesus é o Santo de Deus é dizer que Jesus é Deus, é santo como o Pai. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é santo. Jesus é santo. Só vós sois o santo, nós dizemos no Glória. Só vós o Senhor. Só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Está aí. Isto que o Glória da missa reza desde o século IV é exatamente o eco do que a Escritura diz. É por isso, viu, que a gente não deve mudar na liturgia o Glória, o Credo, o Santo, o Cordeiro. Não se deve mudar as letras com as musicazinhas que se inventa hoje. Não. Mesmo quando se canta o Glória, sem mudar a letra do Glória como está no missal. Quando se canta o Santo, é sem mudar a letra que está no missal. A mesma coisa vale para o Cordeiro de Deus, para o Pai Nosso e para o Credo.
As normas da igreja são bem claras, apesar de muitíssimas vezes serem ignoradas e desobedecidas. Pois bem, mas eu queria ainda fazer um outro comentáriozinho. Aqui diz que Jesus estava na sinagoga e um homem possuído por um espírito mau também estava lá. E Jesus expulsou o demônio desse homem. E existe o demônio? Claro que existe. Existe o diabo, Satanás e os seus demônios. Existem sim. Que são criaturas de Deus, criadas boas, mas decaídas pelo seu orgulho e pelo seu pecado. E o diabo com seus demônios agem no mundo? Agem sim, agem no mundo. A Escritura diz isso e Jesus mostra isso. Como agem no mundo? O diabo e seus demônios agem no mundo em níveis diversos. Primeiro, tentando. Depois, outro modo de ação do diabo pode ser aquilo que a gente chama de obsessão. O diabo colocar pensamentos ruins, insistentes, persistentes, pecaminosos, ou a infestação. Os demônios, o diabo e os demônios se manifestarem de modo mais denso, intenso, com sua ação maléfica em determinado lugar, em determinada coisa. Está certo? O diabo pode provocar algumas vezes mal-estar, algum tipo de doença. E finalmente a possessão, quando os demônios podem ocupar o corpo de uma pessoa. Nunca a alma, mas só o corpo. Tudo isso é muito misterioso, mas a gente não deve brincar com essas coisas. Não deve brincar. Nosso Senhor nos mostrou essas coisas. Nos mostrou. A gente não sabe bem como é que uma pessoa, às vezes, tão santa e tão boa, pode ter um influxo ruim desse. Mas uma coisa é certa, a penitência, a oração, a confiança em Jesus, a confissão, a prática dos sacramentos, a paciência e a oração da igreja, tudo isso nos livra da ação do diabo. É claro que possessão não são aqueles shows que vocês veem aí nesses programas de televisão, não. Gente estribuchando e caindo. Isso é possessãozinha de terceira categoria. Isso a psicologia explica. Chama-se autossugestão ou heterossugestão. E tem outro nomezinho mais feio, picaretagem. A possessão, no sentido sério, é uma coisa muito, muito, muito séria. Eu mesmo, quando era padre, era exorcista, nomeado pelo bispo, e acompanhei casos que são raros, mas existem. Mas o que eu queria dizer somente é isso. O Evangelho hoje mostra que Jesus vence o mal, que Jesus vence o reino de Satanás. Ele vem trazer o reino de Deus, e onde ele chega, o reino de Satanás desaparece. Ele é o mais forte que amarra e vence o forte. O cristão nunca deve ter medo do mal. Jesus nos ensinou a pedir, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Atenção, esse mal aqui é o maligno, livrai-nos do maligno, livrai-nos de Satanás. O cristão deve saber que ele, unido a Jesus, que ele confiando em Jesus, ele vence o diabo e as suas artes, o diabo e a sua maldade. Não temais, pequenino rebanho. Foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. É este o sentido. A ação do demônio, a gente debela, a gente acaba com ela, repito, pela oração, pela prática da virtude, pelo abandono dos vícios. A gente acaba com ela pela prática dos sacramentos, uma boa confissão, a comunhão. E, nos casos mais graves, pede-se a oração do sacerdote, uma bênção de libertação feita por um padre e, num caso mais grave, por um exorcista. Procura-se o bispo e o bispo indica um padre exorcista para se fazer o exorcismo. Então é este o sentido. Cristo vence o pecado. Cristo vence a morte. Agora vou lhes dizer uma coisa, para terminar. Há 4 portas assim bem abertas que podem ser brechas grandes para que o demônio haja na sua vida. Quais são essas 4 portas? Vou dizer: imoralidade, cuidado com a imoralidade, bebedeira,
vício, álcool, droga, grosseria, gente estúpida, gente que não educa seu temperamento. E, por último, frequentar lugares de serviço do diabo. Lugares de invocação de espíritos, de invocação de entidades. Então, o cristão deve evitar este tipo de coisa. O cristão coloca a sua vida em Jesus, nosso Senhor. Como diz São Pedro, sede sóbrios e vigilantes, porque vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhes, firmes na fé. Está aí. Então, Cristo, novo Moisés, Cristo nosso Senhor, Cristo que vence o mal. Ele é o Santo de Deus. Unidos a Ele, seja na vida, seja na morte, nós estaremos para sempre na glória do Senhor. Amém. Deus abençoe a vocês todos, uma boa semana, e lembre, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.